Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todas as belas parábolas de Nosso Senhor, relativas ao reino de Deus, aplicam-se também, evidentemente, ao reino do Sagrado Coração, que é o novo desenvolvimento do reino de Deus e da sua perfeição. O reino de Deus é o reino da fé e da graça. É a Igreja de Cristo estendendo-se a toda a terra. Segundo livro de Samuel. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: "Estou grávida." Davi mandou esta ordem a Joabe: "Manda-me Urias, o hitita." E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra, e depois disse-lhe: "Desce à tua casa e lava os pés." Urias saiu do palácio do rei e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: "Urias não foi para sua casa." Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi-se deitar-se no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: "Colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o, para que seja ferido e morra." Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército, da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. Salmo 50. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador minha mãe me concebeu. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. As duas parábolas que Marcos põe na boca de Jesus ilustram dois aspectos da inevitável tensão dialética do reino de Deus na história. A parábola da semente, que cresce sem a intervenção do agricultor, diz-nos que o reino é uma iniciativa de Deus, que deve permanecer sempre acima de toda tentativa humana para guiar o curso do seu crescimento e maturação. É claro que Deus conta com a colaboração humana. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Para sublinhar a ação de Deus, a parábola esquece diversos trabalhos necessários à sementeira, à limpeza, à rega e etc. Mas alude ao ato de semear. É essa a tarefa dos discípulos, que depois devem aguardar com paciência que a palavra atue pela força que tem em si mesma e dê fruto no tempo e no modo que Deus quiser. A segunda parábola apresenta o reino como um grão de mostarda, que dá origem a um grande arbusto. Também aqui encontramos uma importante mensagem de confiança para a comunidade primitiva e para nós. Não havemos de preocupar-nos por sermos poucos e pequenos. A palavra de Deus dará frutos incomensuráveis, não por nosso mérito, mas pela graça. Os versículos 33 e 34 retomam o tema das parábolas para o grande público e das explicações privadas aos discípulos. Oremos. Senhor da semente e da messe, dá-me uma inabalável confiança na Tua palavra. Sabes quão difícil é para eu aguardar o tempo da colheita e como gostaria de ver imediatamente o fruto dos meus trabalhos. Mas só Tu sabes a hora em que a Tua palavra irá revelar o seu poder. Só Tu sabes o tempo em que hei de empunhar a foice. A semente cresce, não pelos meus méritos, mas pela Tua graça. Ensina-me a esperar vigilante a Tua vinda, ainda que me pareça distante. Mas atrai-me para Ti, porque anseio participar na festa da colheita no Teu reino. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Ajude-nos a evangelizar.
Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.